Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Esta semana falamos de fotografia. Já ouviu falar de Artur Pastor? Foi um dos mais notáveis fotógrafos portugueses do século XX e a Fundação Francisco Manuel dos Santos acaba de lançar um livro onde revela a envergadura e a marca da sua obra. Um homem que basicamente cartografou o país de norte a sul, percorrendo o litoral, o interior, um Portugal desaparecido já, com algumas das suas gentes, costumes e tradições, que construiu um repositório do país rural dos anos 40 a 90 do século passado. Nesta edição falamos com Artur Pastor Filho, exatamente o sucessor de Artur Pastor, e que nos fala sobre a obra e a biografia do seu pai. Mais à frente junta-se nesta conversa a antropóloga Cristiana Bastos. Bem-vindos, Artur Pastor Filho e também Cristiana Bastos. Vamos falar sobre este livro. Como na rádio não há acesso à fotografia, vamos ter que nos centrar um pouquinho sobre transportar os ouvintes para este ambiente. O seu pai, Artur Pastor Filho também, é um homem cuja obra coincide com várias passagens por vários territórios. O Algarve, depois apareceu a paixão pela Nazaré, mas a gênese de tudo isto está onde? Na biografia do seu pai? A gênese de tudo isto, e segundo ele contava, foi quando fez a tese de mestrado, portanto, depois do curso de regente agrícola, quando terminou o curso de regente agrícola, com cerca de 16, 17 anos, ele tinha que ilustrar a tese e fez fotografia também, para além de fazer desenho, fez fotografia. Acontece que ele vai para o serviço militar, em Tavira, e o Ferriel, portanto, aquele que era o responsável, pelo seu pelotão, o Liberto Conceição, era um amante da fotografia também. E começam a falar muito da fotografia. Antes de chegar ao serviço militar já tirava fotografias. Já tirava fotografias, mas de uma forma ainda muito, muito precoce. Vamos só situar-te. Ele vai para o Algarve, para Tavira, em 1943. Vai para a Infantaria em Tavira. Certo, não é? Exato. E depois encontra lá alguém que desenvolve a mesma paixão. Desenvolve a mesma paixão, que o leva a fazer aquilo que eu considero, e se considera a primeira grande reportagem, digamos assim, de Artur Pastor, é quando ele vai para o Peixe do Atum. Sai uma noite com este Liberto Conceição e com os pescadores e faz aquilo que ele chamava a tourada do mar. Ainda há muita coisa por descobrir. É a sensação que nós temos, não é? Este espólio era o espólio que estava em casa de família, não é? Sim. Portanto, quando meu pai faleceu, nós falámos com o Luís Pavão, que já era um amigo comum, e decidiu-se que realmente não fazia sentido nenhum termos as fotografias em casa, porque era um património que devia ser de todos, não é? E, portanto, daí queremos passar este testemunho. E agora está no Arquivo Municipal de Lisboa. Mas acha que há mais? É isso? Eu acho que ainda há muita coisa por tratar. Por tratar ou há mais? No sentido de ainda há mais para descobrir? Há mais para descobrir, por um lado, porque as coisas não estão todas tratadas, não é? E depois, por outro lado, porque o Artur Pastor trabalha para outros organismos. O Artur Pastor trabalha, portanto, meu pai trabalha também para uma série, ele tinha uma espécie de um acordo de cavalheiros com o Ministério da Agricultura, porque ele trabalhava para o Instituto dos Vinhos, trabalhava para as florestas, entrou nos anos 50, 51, não é? Sim, por volta disso. E a partir daí desenvolveu essas atividades todas no campo agrícola? Sim, porque é assim, não é? Ele não queria, não era propriamente a vontade dele ser trabalhar no Ministério da Agricultura, seguir a agricultura, entre aspas, não é? Eu, no fundo, ele queria fazer fotografia. Mas tinha o curso de regente agrícola, não era? Mas tinha o curso de regente agrícola, pronto, que foi o curso que fez, não é? Chega à conclusão, uma conclusão já assim quase com 30 anos, não é? Nascendo em 22, que era impossível ver da fotografia. E então diz, não tenho outra solução senão ingressar e continuar o curso que fiz, não é? Pronto. E vai parar a Montalegre. Portanto, é o sítio onde ele consegue... Do outro lado do país. No outro lado do país, que ele dizia que era quase como ir para a Sibéria, não é? Parecia que era quase os desterrados.
tal modo que ele chega a Montalegre, fica tristíssimo. Mas um dos seus livros, Algarve, de 1965, reflete esta experiência que teve logo desde os anos 40 em Tavira? Reflete porque é assim, portanto, agora voltando um bocado atrás, sim, quando ele está em Tavira, não é? E começa a alargar um bocado o seu horizonte fotográfico, mas continua ainda a não estar a trabalhar no Ministério da Agricultura, não é? Ele começa a fotografar uma série de sítios já planeando aquela exposição que se chama Os Motivos do Sul. Como é que chegamos à Nazaré em 58? Ao livro Nazaré? O livro da Nazaré em 58. Portanto, ele trabalha num serviço, que era um serviço onde estavam uma série de artistas, digamos assim. Sim. Inclusive o Sousa Veloso, do TV Rural, e pronto. E há um amigo dele, um colega, que tinha uma boa relação com a Nazaré, com a Câmara da Nazaré, e que propõe à vinda da Rainha Isabel II a Portugal. Sim. Que ficou ali com um exemplar único. Ficou com um exemplar único, exatamente. Desse livro. Bom, a Nazaré estava na moda naquela altura. É um facto. Era uma imagem de regime. Era uma imagem de regime, era uma imagem de Portugal, era o sítio para onde iam os turistas também, não é? Pronto, mais que ir para o Algarve, iriam para a Nazaré. E depois ele tinha um fascínio, já tinha tido esse fascínio quando estava em Tavira, tinha um grande fascínio pelo mar, não é? É um homem da planície, um homem de Évora, de Alter do Chão, mas tudo o que envolvia o mar para ele era fascinante. Portanto, a Nazaré, digamos, fechou quase ali o ciclo, não é? E ele depois vira-se muito para Sesimbra. Já vamos a Sesimbra. Voltamos a Cristiana Bastos. Estava a explicar a forma como se encantou com o espólio de Artur Pastor. Única, completamente única. É um espólio pessoal de alguém que não apenas tinha uma sensibilidade e uma capacidade técnica e artística para fotografar, para transformar em objetos de 2 dimensões, de luz, a preto e branco, coisas da realidade que conhecia e coisas que eram do país no qual circulava. Eu acho que em alguns casos podemos comparar a um Cartier-Bresson e outros grandes fotógrafos. Então já agora, só para fazer um ponto de situação, para além dos livros editados, e este é também um livro da obra, há componentes temáticas, há pequenas temáticas que se podem agregar em várias edições, como Sesimbra e outros. Eu penso que sim, eu penso que poderia haver perfeitamente. Não é? É a dificuldade também de pegar num livro, pegar em Artur Pastor e criar um livro. Para onde é que nós vamos pegar uma obra desta vastidão? Eu todos os dias ponho fotografias no Facebook e no Tumblr e no Instagram, e portanto as pessoas muitas vezes contactam comigo primeiro, eu digo, mas não é comigo, tenho que depois falar, pronto, eu faço a parte de ajudar a divulgação, porque tenho imenso gosto nisso, como é óbvio, e grande orgulho. Agora, a grande dificuldade, há muita matéria para publicar, aliás o pai tinha, e estão no arquivo, tinha imensas maquetes feitas já de livros, que eram por regiões. Tinha de Sintra. Era assim que ele tinha decidido que fosse publicado? Ele tinha várias decisões e chegou a escrever textos. Há um que é Portugal. Luís sobre Portugal, e que eu tenho os textos originais. Depois fez muitas maquetes sobre várias cidades. Sintra, Lisboa, Algarve, pronto. Mas aí já na fase da cor. Da fase da cor surge mais tarde? Essa fase da cor surge já depois, numa fase quase de reforma, quando já está reformado, quando ele se reforma. Mas mesmo assim, já nos anos 70, vamos dizer, nos anos 70, ele vira-se um bocado para a cor, abandona o preto e branco, faz muita cor ainda em 6.6 e depois já passa para as máquinas de 35mm, ainda que sempre analógicas. Abandonou sempre o preto e branco? Sim, abandonou o preto e branco. O impacto da cor não foi tão grande como o impacto do preto e branco, ainda que as fotografias a cor tenham um grande valor, não é? Chegou a fazer alguns postais, mas ele dizia sempre, são sempre os mesmos, é o Maurício Abreu, é este, é aquele, eu quero abrir as portas e as portas não me são abertas e teve sempre muita dificuldade. Muito bem. Ele voltou aos locais que fotografou a preto e branco alguma vez para explorar a cor? Sim. Existe em Nazaré a cor, por exemplo? Existe. Quase tudo existe a cor. Quase todos os locais existem a cor também. Cristiana Bastos, há uma frase sua no livro que diz: aqueles a quem o Artur Pastor fotografava
não eram radicalmente diferentes de si. O que é que isto quer dizer com isto? Quero dizer que há toda uma atitude em alguns fotógrafos de ir mostrar o outro lado da sociedade. Não estou a dizer o Artur Pastor, estou a dizer algumas escolas fotográficas que usaram a reportagem visual para mostrar depois noutros lugares que havia uma outra parte da sociedade que era muito diferente e que era uma certa, digamos, exibição da miséria. Eu não vejo isto aqui, não vejo de forma alguma, vejo uma sociedade em que não há uma distância muito grande entre o fotógrafo e aqueles que estão a ser fotografados. É nesse sentido, são pessoas que comungam a mesma condição, mesmo que não fosse. Como é que responde a esta questão do país do seu pai? Ele sempre foi um apaixonado por Portugal, pela fotografia, como é óbvio, não é? Estamos a ver. Ele fotografa sempre, ele gosta muito de fotografar o povo, não é? Gosta muito de fotografar as pessoas, os comuns, digamos assim. Muitas vezes até no Ministério pediram para ele fazer fotografias de recepções e de ministros, disto e aquilo. Ele recusou-se sempre, disse nunca quis fazer tal coisa, não é? E é o que até é dito num livro, não sei a Cristiano, sinceramente já não me lembro, que não se vê o Artur Pastor a fotografar os latifundiários, vê-se o Artur Pastor a fotografar os obreiros, digamos, os funcionários em si, não é? Agora, isto, e durante muito tempo, e até nas enciclopédias de fotografia, é considerado muitas vezes como ligado ao regime. Porquê? Uma apologia de um certo Portugal. A apologia de um certo Portugal. E porque ele trabalha para o Ministério, não é? Que era o Portugal lindinho, o Portugal bonito, o Portugal sem miséria, etc., não é? Coisa que não corresponde à realidade, não é? Porque há um episódio muito curioso quando ele faz a exposição nos anos 70 no CNI, e que é vista pelas altas individualidades, não é? Sim, isso está descrito no livro. Não é? Exatamente, e que propõe que vá para o Brasil, mas tinha que ir sem determinado tipo de fotografias, ele recusa-se. Mas ele não ignorava que aquela imagem era aproveitada politicamente. Não, quer dizer... Não era ingênuo em relação a isso. Ele não era ingênuo. Ele percebia que sim. a imagem que ele veiculava da Nazaré e de outros locais era veiculada de uma imagem de um certo Portugal, sim, e que tinha muita pobreza. Porque assim, ele realmente passa por uma série de facetas completamente distintas, não é? É evidente que a forma como ele fotografa, ou aliás, aquilo que aparece nos Motivos do Sul, na exposição, em que ele não está ligado a nenhuma entidade pública, não é? Tem outro tipo de impacto, não é? Realista, que depois, mais tarde, realmente algumas fotografias poderá até considerar, por exemplo, no livro da Nazaré, que haverá uma ou outra fotografia encenada que existe na realidade, há aquelas entradas ao mar, aquelas coisas todas, não é? Mas depois também existem as fotografias das mulheres com as saias da Nazaré, tudo ali muito arranjadinho, não sei o quê. Há ali um convívio, não é? Portanto, ele também quer apresentar... Sim. Também quer apresentar essa imagem, não é? Também. Alguma vez houve, na sua perspectiva, e eu entendo, é filho de Artur Pastor, mas houve de alguma maneira uma autocensura do próprio em relação ao momento em que vivia, procurando não mostrar determinada realidade ou mostrar outra em particular? Trocou impressões com o seu pai sobre isso? Não, nesse sentido não. Eu sei que era um homem que não era a favor do regime, não era? Isso seguramente, nós sentíamos isso. Não sinto que isso tenha acontecido, realmente. Cristiana Bastos, não estamos nem de longe, nem de perto, na presença de uma encomenda de regime, escreve a Cristiana, quando fala da vastidão do espólio de Artur Pastor. Exatamente, eu creio que é muito redutor se pensarmos nestes termos. Pode haver coincidências e pode o regime ter usado algumas imagens para promover um tipo de produção imaginária do país enquanto um lugar de paz, um lugar de felicidade mansa, de alegria no trabalho, todas essas coisas que eram promovidas no regime de Salazar como sendo a essência de ser português. Mas eu penso que a obra é muito mais do que isso. Claramente não é uma obra de encomenda e é uma obra que apanha uma variedade de situações na qual está presente também
a dureza, o sofrimento humano, etc. O que não temos pelo menos que eu conheça, mas pode ser que venham ainda a surgir alguns negativos do espólio, são imagens de maior crueza e maior sofrimento explícito, como alguns fotógrafos, tipo Sebastião Salgado na contemporaneidade ou Jacob Riis no passado, faziam para dar a conhecer àqueles que não saíam dos seus lares de conforto, dar a conhecer o que era a vida em parte da sociedade e até promover atitudes de solidariedade ou de mudança social e política que pudessem mitigar esse sofrimento. O grande valor está no documentar de uma determinada época nas suas características de desigualdades, até eventualmente socioeconómico, ou por outro lado no documentar de artes e ofícios que depois hoje em dia são de facto de outro tempo. Olha, é um conjunto de tudo, porque nós temos visões de coisas que de outra maneira só estão descritas, algumas escolas nos recônditos do país, na Monte Alegre, no interior do Alentejo, etc. Temos coisas épicas na pesca, temos cenas de praia que são de um dramatismo incrível, que podem ajudar artistas, pesquisadores e as populações que são descendentes dos fotografados a terem uma percepção mais completa, visual, do que eram esses cotidianos. E temos uma documentação muito interessante também da produção agrícola, de alguns ofícios, com algum experimentalismo com sementes e produtos são umas chapas muito, muito interessantes, aquelas em que ele vai dispondo e experimentando algumas geometrias, e como etc. é que isto se cruza com a etnografia de homens como Jorge Dias ou Veiga de Oliveira? São paralelos, talvez. Não sei se eles tiveram algum contato. Imagino que não. Jorge Dias e o trio Veiga de Oliveira, Benjamin Antes Pereira, Fernando Calhano, tinham uma proposta de levantamento sistemático. Eles queriam levantar, por exemplo, sistemas de moagem, sistemas hidráulicos, festas e romarias, etc., etc., e faziam-no com vários ângulos, com o ângulo descritivo, narrativo etnográfico, com o ângulo de desenho, que era muito usado, e depois, em algumas circunstâncias, também houve fotografia, mas foi muito mais com desenho e narrativa que estes levantamentos foram feitos. Eu não vejo sobreposição, são coisas paralelas, complementam-se para conhecermos o país desse tempo. As de Artur Pastor, se eu entendi bem o que foi a biografia dele e o que posso reconstituir, não são projetos financiados, organizados, para levantar sistematicamente tudo o que há sobre assunto AUBI. Há aqui um lado também no seu texto que eu não tinha pensado, que é a forma como ele documenta o aparelho científico, sobretudo ligado à agricultura, que existia naquela época, não é? É muito interessante, isso fascinou-me bastante, porque ele não fotografava as plantas, os hortícolas, etc., etc., mas fotografava também os cientistas nos laboratórios a desenvolverem as mesmas sementes ou a verificarem fungos e parasitas, a desenvolverem instrumentos para apoiar a agricultura, e isso é uma outra componente da agricultura ou da ruralidade, entre aspas, que é muito diferente do que é o estereótipo habitual dos mesmos. Isso parece-me bastante interessante. Muito bem, obrigado Cristiana Bastos pela sua disponibilidade em relação a este livro, obrigado pela sua disponibilidade, um contributo importante. Eu continuo aqui a conversa com Artur Pastor Filho. O que é que aconteceu depois do 25 de Abril ao seu pai? Bom, depois do 25 de Abril foi bastante curioso, não é? Ele continuava ainda a trabalhar no Ministério da Agricultura, nestes tais eram os serviços de informação agrícola anteriormente. Ele mantém-se ainda uns anos, mas com algum desgosto. O desgosto não era o desgosto pelo regime, o desgosto era pelas técnicas
implementadas, digamos assim. Vêm vários colegas de fora, muitos vêm das colónias, dizia ele, portanto, na altura, não é? E começam a implementar o vídeo, começam a implementar outro tipo de técnicas mesmo naquele serviço onde ele estava. Sim. E o pai é posto um bocado de lado, mais uma vez. Acha que foi por razões políticas? De certa maneira, sim. De certa maneira, eu acho que sim. E ele dizia isso, confessava isso? Sim, ele não tinha essa noção, porque houve uma altura que eu lembro que ele estava tristíssimo, porque um homem que fotografou durante anos e anos e que ele era um preciosista nato, não é? Fez uma fototeca vastíssima. A certa altura puseram-no a fazer recortes de jornais de notícias sobre as coisas mais variadas, quer dizer. Isso foi logo a seguir ao 25 de Abril? Muito pouco depois do 25 de Abril. Portanto, deixaram de contar com ele para continuar. Ainda fez algumas fotografias, mas muito poucas, porque depois apareceu muito o cinema, o vídeo, naquele sítio onde ele estava a trabalhar. E foi posto bastante de lado e ele ficou bastante... O seu pai tinha aqui cartões de agradecimento trocados com Salazar. Sim, por causa de um livro, quando foi de um livro. Pronto. Ofereceu um exemplar do livro Algarve a Américo Tomás. Sim. Foi recebido pelo Presidente da República em Belém em 66. Teve uma condecoração, pronto, todas aquelas... Estava muito associado, mesmo que me diga que não era a favor do regime. Exatamente, assim. Quer dizer... No fundo, ele sabia viver, não é? E sabia que tinha que viver assim também, de certa maneira, não é? Mas o que é que aconteceu entre 74 e 1990, que foi a data do seu falecimento? Deixou de fotografar? Não, nunca deixou de fotografar. Mas também eventualmente reformou-se ou sim, saiu ele reformou-se até antecipadamente, porque ele diz que já não aguentava estar no serviço e estar a fazer recortes de jornais. Logo a seguir ao 25 de Abril reformou-se? Não, reformou-se em 83, qualquer coisa assim. Portanto, ainda aguentou ali uns anos. Mas... depois começou a fazer outros projetos, tais projetos das maquetes, dos livros, porque ele tinha um trabalho vastíssimo, porque não era só o trabalho para o Ministério da Agricultura, como eu estava a dizer anteriormente. Ele trabalhava para uma série de organismos. É daí também que a sua produção é tão rica, porque não é só o trabalho que ele faz, porque muitas vezes deixavam de sair, inclusive uma semana, que fosse, para ir trabalhar, por exemplo, para o Ministério, para o Instituto da Vinha ou para outro sítio qualquer. Ele só tinha que fazer uma coisa, tinha que trazer fotografias também para o Ministério da Agricultura para fazerem parte da fototeca. Portanto, há imensa coisa ainda, porque o Ministério da Agricultura tem com certeza um espólio enorme. Os outros sítios não sei se mantiveram ou não o espólio, não é? Mas muitas coisas a seguir ao 25 de Abril também foram empacotadas e postas a um canto. As últimas fotografias do seu pai são da Expo 98? Não são, mas deixe-me só acabar esta história. Diga. Esta história de Évora também é muito curiosa, só para perceber. Depois, aqui, há cerca de um ano, quando a minha mãe faleceu, nós tivemos que realmente desfazer a casa, desmontar a casa, e havia todas estas fotografias de Évora. E eu contactei o arquivo, mas eles disseram que era muito, que não tinham espaço, e eu acabei por contactar a mesma direção-geral, e eles ficaram com as fotografias e ficaram de fazer uma exposição com elas. Mas as últimas... Não, digamos... Aparece muito essa coisa de dizer que as últimas fotografias são da Expo. A Expo foi em 98, o pai morreu em 99, não é? Ele estava fascinadíssimo com a Expo, como é óbvio, não é? Fomos várias vezes, ele era um perfeccionista, havia cadernos em casa. O que é que era fascinante na Expo para ele? Era um movimento. Por um lado da arquitetura também, não é? Um lado da arquitetura que ele gostava muito. E por outro lado, ele ficava fascinado, por exemplo, os olharapos, não é? Todas aquelas encenações, todos os espetáculos. Foi muitas vezes à Expo? Foi muitas vezes. Sempre a fotografar? Sempre a fotografar. Aliás, como eu digo, o pai, não houve um único dia que eu não me lembro do pai, ou estaria a fotografar, ou estaria a ver as fotografias, ou a retocar as fotografias, na altura retocavam-se as fotografias, portanto, não há um único dia que ele não tenha fotografado. E depois disso, ele continua a fotografar, faz sempre em Lisboa, claro, vai repetidas vezes aos diferentes sítios fotografar, não é? E as últimas fotografias que faz são em Londres. Fazemos uma viagem a Londres. Não tínhamos a noção que o pai estava tão doente nessa altura.
Ele tinha 76 anos, 77 anos quando faleceu. Mas é curioso, ele tinha um tumor cerebral avançadíssimo, mas nós pensámos que aquilo podia ser um princípio de demência, uma coisa assim, não foi detectado. Fomos para Londres e ele fez, com todas as fotografias que ele fez em Londres, tem uma precisão, porque ele tinha uma mão firmíssima, não é? Não há uma fotografia desfocada, as fotografias que ele fez um mês antes de morrer têm uma qualidade como tinham antes, portanto, e é muito curioso, só uma história curiosa, entre aspas, não é? A última fotografia que ele faz, nunca mais me esqueci, é uma fotografia em que está uma pessoa no outdoor, virada de costas, uma sombra preta a desaparecer. É a última fotografia que ele faz. As fotografias que ele fazia incluíam a família? Ele fotografava também a família? Muito. Esse espólio está convosco? Está, mas também a família também aparecem em muitas fotografias, especialmente a minha mãe. Porque ele gostava muito de ter um lado humano. É o que ele dizia assim, eu gosto muito de ter a escala humana nas fotografias dele. Então, quase sempre de costas, não é? Há imensas fotografias em que estamos nós, os irmãos. Claro que era quase como se fosse um filme, take one, take two, agora avança, para, não sei o quê, tal, porque tinha que ser naquele sítio, porque para ele a luz, o enquadramento, tudo aquilo era importantíssimo, não é? E a minha mãe andava sempre com ele, era aquilo que se podia chamar, era a musa inspiradora, e fez muitas fotografias com ele. Pronto, é evidente que temos centenas de fotografias, se não milhares de mais pessoais, digamos. Muitas fotografias. Mas, portanto, no essencial está tudo no arquivo e há muito para tratar. Essa é que é a realidade das coisas. Eu acho que a realidade das coisas é que há muito para tratar e o arquivo não tem capacidade para desenvolver mais atividades. Está preocupado com isso? Estou. Achava que havia outra entidade, ou é possível arranjar outra entidade que possa trabalhar mais? Sim, não. Ou o arquivo confessa que não tem, ou a Câmara não tem essa capacidade? Muitas vezes, claro, eu sou o filho, não é? E quando eu falo para o arquivo, muitas vezes dizem, mas não existe só o Artur Pastor. Eu sei que não existe só o Artur Pastor, mas se calhar é aquele que é mais procurado neste momento no arquivo, não é? Quando eu falei de um livro de Sesimbra, quando aparecem outros projetos, pessoas que querem fazer outras coisas, muitas vezes eles respondem, mas nós não temos capacidade. Mas ele cruzou-se com outros fotógrafos, o Augusto Cabrita fala aqui também dele, não é? Sim, eles eram amigos, sim. Outros com as mesmas artes, não é? Se calhar fotografaram as mesmas coisas de outra maneira. Sim, de outra maneira, exatamente. Mas durante a vida conviveu com eles, ou era apenas uma relação de respeito? E ele tinha muito aquela vontade ele fez em Braga e fez em Lisboa também. Ele tentou, agora falam-lhe o nome, o Fotoclube. Pronto, portanto, ele próprio também contava nos sítios, ele tentava fazer outras instituições, outras associações e eram os amigos deles, eram os fotógrafos. Ele não era uma pessoa de grandes amizades, os seus amigos eram os fotógrafos. Obrigado pela sua presença, Artur Pastor Filho e Cristiana Bastos, também nesta conversa sobre este nome forte da fotografia do século XX em Portugal, Artur Pastor, agora nesta edição da Fundação Francisco Manuel dos Santos, parceira da Renascença, nesta Capa à Contracapa, programa semanal que pode ouvir também na versão integral em podcast e nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Um programa com o genérico original de Mário Lajinha, esta semana com Carlos Schmitt, Ana Marta Domingos, André Peralta e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema neste espaço.